Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Batalhão de Engenharia de Combate comemora 71 anos em Pindamonhangaba. Vacina contra a gripe é pouco procurada em vários estados. Renegociação das dívidas de São Paulo é aprovada em Brasília. E veja também. Hoje nós vamos mostrar mais uma programação que envolve o conhecimento do PROERD e traz a intimidade. A garotada indo ao quartel para ver a rotina do policial militar. Já já, o Mione, a Gabriela e o Máximo vão estar contando como isso acontece. Já já, aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que já começou. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Foi aprovado o projeto de lei de renegociação das dívidas do Estado de São Paulo. Estados em situação de calamidade fiscal vão poder aderir ao programa de recuperação em troca de contrapartidas. Foram 348 votos a favor e 2 contra. Com esse placar, o plenário da Câmara aprovou a emenda de renegociação das dívidas dos estados. O projeto de lei complementar prevê um novo prazo de pagamento de até 20 anos para as dívidas dos governos estaduais com a União. A emenda trata ainda de renegociações de dívidas perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Agora, depois de aprovada com maioria absoluta, a matéria segue para o Senado. Quando o projeto for aprovado em definitivo pelo Congresso Nacional, estados em situação de calamidade fiscal vão poder aderir ao programa de recuperação em troca de contrapartidas, que podem ser privatizações, congelamento de salários e redução de incentivos tributários. Antes da votação, alguns deputados pediram que o projeto fosse retirado da pauta, mas o plenário da Câmara rejeitou o pedido. Partidos de oposição fizeram críticas ao projeto e tentaram obstruir a votação, alegando que as contrapartidas propostas pelo governo são extremamente prejudiciais. Mas, com maioria na casa, os aliados do governo venceram e garantiram a aprovação sem dificuldade. Um procedimento cirúrgico que ficou popular entre as celebridades que querem deixar o rosto com mais estética tem despertado a curiosidade do público. Olá, Dr. Anderson. O que é a bichectomia e para quem que ela é indicada? Bichectomia é o nome dado à cirurgia plástica para a redução das bochechas, para ter um afunilamento, um rosto mais fino, ou seja, deixar o rosto mais em harmonia facial, mais jovial, e é onde é removido a bola ou gordura de bichaia, o tecido adiposo bucal, aí vem o nome, bichectomia. E ela é indicada para aquelas pessoas que têm o rosto mais arredondado, que querem ter um afunilamento, um afinamento do rosto, evidenciando maxila, contorno mandibular, aquele efeito blush que as mulheres sempre gostam. E com relação aos cuidados prévios, pós-operatórios? O pós-operatório é relativamente simples, é uma situação de dente de siso, semelhante a uma extração de dente de siso. Nos 2, 3 primeiros dias realmente requer alguns cuidados especiais, né, como alimento mais mole, mais macio, não muito ácido, no máximo até morno, de preferência gelado. A pessoa sai do âmbito consultório com uma máscara facial elástica ou uma atadura em esparadrapo, micropóreo, né? E em uma semana as pessoas já estão nas atividades normais. E as pessoas que têm indicação e interesse em estar fazendo uma cirurgia dessa, quais os cuidados que elas devem tomar? Realmente deve procurar um profissional habilitado, capacitado para tal função. Geralmente um cirurgião plástico ou um cirurgião dentista habilitado para tal procedimento, uma vez que hoje em dia temos a banalização por questões dos artistas que saem inclusive na cadeira ou depois de 2 minutos fazendo entrevistas, o qual não é tão interessante. E a questão custo também é muito interessante, que tem muito profissional com capacitação de 1 dia, 2 dias da cirurgia, o qual a classe odontológica
não aprova e que estão realizando por um custo e um preço muito barato. Isso tem que tomar bastante cuidado a quem você escolhe e os profissionais que estão direcionados capacitados para tal função. Minha gente, um levantamento feito pela Polícia Militar mostrou que de 2015 a 2016, os acidentes de trânsito aumentaram em Pindamonhangaba, principalmente os que envolvem moto. Com o objetivo de sensibilizar motoristas durante este mês, acontece em várias cidades a campanha Maio Amarelo. De 2013 a 2015, o número de cursos particulares na área de medicina passou de 64 para 154. Segundo membros da Associação Médica Brasileira, esse aumento afeta a formação dos novos profissionais. De acordo com o CRIMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, dos 2.677 participantes do exame de 2016, mais de 56% deles não alcançaram a nota mínima da prova, composta de 120 questões. Segundo o CRIMESP, as escolas privadas tiveram maior percentual de reprovação que os cursos públicos. No entanto, houve aumento significativo de reprovação também entre os participantes de instituições públicas, se comparado com os resultados do exame de 2015. As questões da prova eram de múltipla escolha, com 5 alternativas de respostas, com tempo de duração de até 5 horas. O conteúdo era de questões com temas relacionados às principais áreas da medicina, entre elas clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, saúde mental, bioética e ciências básicas. Para membros da Associação Médica Brasileira, a proliferação de cursos de medicina no país de forma indiscriminada afeta a formação dos novos profissionais. Entre 2013 e 2015, o número de cursos particulares de medicina passou de 64 para 154. Na 9ª parte da série especial O Trabalho do Futuro, você irá acompanhar os avanços na área da robótica. Se simular um tratamento em um robô já chama atenção, imagine ser atendido por uma recepcionista não humana, ou então ser servido por um garçom todo programado. Um robô em forma humana já chama bastante atenção, mas quando pensamos que o robô é só isso, limitamos o entendimento do potencial deles. Um robô é uma máquina controlada ou que faz operações repetitivas. Certamente alguns chamam mais a atenção pelo formato, mas não são só esses que podem estar na sociedade nos próximos tempos. Veja este estacionamento, onde a máquina faz a função do manobrista. Não tem formato humano, mas faz a função que uma pessoa poderia fazer. Além disso, nem só de robôs é alimentada a tecnologia que muda o mercado de trabalho. Esse período que nós estamos passando é um período que vai começar uma nova era, que vai ser uma era de mudanças constantes. Então, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver mais uma mudança que a gente teve, né? Diferentemente do que aconteceu na Revolução Industrial, que era um mundo que vinha mais ou menos tranquilo, tal, e que teve aquela mudança radical que afetou muita gente. Agora, a gente já vive nesse cenário vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, e que vai continuar. E isso não necessariamente é uma má notícia. A gente pode transformar esse limão uma limonada bom para todo mundo. Vamos ver se a gente consegue, como sociedade, organizar esse movimento e a disputa pela renda que vai ser gerada. A tecnologia também muda a forma de dar segurança, desde monitoramento à distância através de imagens até o controle de entrada. O grupo HNA de Segurança Privada desenvolveu o SIGA, um sistema de controle de entrada através de reconhecimento facial. Um rosto reconhecido é suficiente para abrir passagem, mas a máquina barra a entrada de um rosto desconhecido. Em um condomínio como esse, onde moram centenas de pessoas, o sistema auxilia o trabalho do porteiro, agilizando na entrada de moradores. Para quem chega de carro, o sistema também é usado, mas na versão móvel, com um segurança levando o aparelho com o aplicativo para fazer a identificação. O diretor-geral da HNA Eletrônica, Diógenes Lima, entende que a tecnologia entra como aliada do funcionário. As pessoas ficam mais tranquilas porque elas sabem que, de alguma forma, não só aquele profissional que está ali à disposição, que está mais próximo, mas que outras pessoas estão monitorando aquele ambiente. Isso faz com que ela fique mais tranquila nos momentos de dificuldade ou nos momentos de apreensão.
E também é verdade que os marginais eles acabam também ficando mais atentos a essa questão e muitas vezes eles procuram lugares onde não existe essa tecnologia para fazer as suas ações, né? No Repórter Setorial, o comentário do jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, o novo Código de Processo Civil abriu margem para que se discuta aí a possibilidade de suspender o direito de dirigir e o uso do passaporte para aqueles devedores contumazes, né, que insistem em não pagar o que já foi reconhecido como dever pela Justiça através de sentença e decisão transitada em julgado. Alguns tribunais têm concedido, outros não, e essa questão é capaz de acabar remetida ao Superior Tribunal de Justiça e, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal, porque acham alguns puristas que há uma confusão entre a questão patrimonial e a questão pessoal. É claro que isso vai demandar aí alguns longos anos de discussão, mas, de fato, fazer com que aquele que não tem condições de pagar perca também o direito de viajar e de usar o carro, que é dispendioso, parece fazer sentido, né? Se tem dinheiro para botar gasolina e tem dinheiro para viajar, devia ter dinheiro também para pagar o alimento que deve ao filho e também valores que deve na justiça comum. Conheça a tecnologia que tem sido forte aliada dos trabalhadores na continuação da série especial O Trabalho do Futuro. Aguarde um instante, o Repórter Setorial volta já.